Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião de estágio, em que hoje nós iremos passar as informações necessárias para a confecção do relatório do estágio supervisionado em manipulação alopática e homeopática. Ao acessar o AVA na disciplina de estágio supervisionado, vocês vão encontrar postado na unidade 1, no encontro 2, o modelo de relatório do estágio. Então, façam o download desse modelo, ele vai em Word, o que permite você editar, digitar em cima as informações, e ao abrir esse modelo, é esse relatório aqui que aparece para vocês. Então, a gravação também dessas orientações para a confecção desse relatório, assim que ela ser finalizada, e baixar e fizer o download dessa gravação, ela vai estar também aqui disponibilizada nesse encontro 2, tá? Juntamente com o modelo do relatório, vai vir essa gravação com as orientações necessárias para a confecção do mesmo. O modelo de relatório começa apresentando algumas características e objetivos em geral a serem atingidos com a realização desse estágio na área da manipulação. E nós temos aqui toda a estrutura e formatação necessária para a confecção do relatório. Na verdade, você vai digitar seu relatório em cima desse modelo, vocês vão ver que ele já tem aqui desde a capa, tá? Mas caso você perca essa formatação e fique em dúvida, aqui está as determinações necessárias. Então, ele deve ser impresso em papel A4 branco, fonte de títulos e subtítulos, o tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas, o layout da página, as margens, aonde deve vir a numeração das mesmas, porque o relatório tem sumário, então ele tem que ser paginado, ok? O tipo de encadernação, tudo detalhado aqui em relação a essas informações. Essa primeira página, ela não vai no seu relatório de estágio. O relatório, ele vai a partir da capa, que é essa página 2 aqui. Bom, a logística e a dinâmica para a realização do nosso estágio para esse semestre envolve 3 grupos, né? A data de entrega para cada um dos grupos ficou estabelecida da seguinte forma. O primeiro grupo deve fazer a entrega do seu relatório até o dia 8 de abril. O segundo grupo deve fazer a entrega do seu relatório até o dia 13 de maio. E o terceiro e último grupo até o dia 10 de junho. Assim que se termina o estágio, você tem ali um prazo curto para a entrega desse relatório. Então, eu sugiro que ao longo do estágio, você vá confeccionando, ao longo das 5 semanas do estágio, o relatório para que você não fique sobrecarregado. Essa é a capa do seu relatório, já com o cabeçalho e com todas as informações necessárias. Basta que você insira o seu nome completo, e a capa do seu relatório ela já vai estar pronta. Na folha de rosto, novamente, você vai precisar de digitar o seu nome completo, e basta apenas isso para que ela fique finalizada. Depois disso, vem uma ficha de identificação, onde novamente você vai colocar o seu nome completo, o registro acadêmico, que é o seu número de matrícula, e todas as outras informações referentes ao local do estágio, endereço, o período de realização e a carga horária, elas já estão aqui colocadas, não precisa fazer nenhuma alteração em relação a essas informações. No sumário, pessoal, nós temos toda a estrutura de tópicos que compõem o relatório, da introdução até os anexos e apêndices. Vejam vocês que aqui o sumário, ele já está na formatação necessária, porém com todas as páginas 00, porque isso vai depender do relatório de cada aluno.
Então, após confeccionar o relatório e verificar toda a estrutura de tópico deles e ele estiver finalizado, aí você vai verificar aonde ficou cada tópico ao longo do seu relatório, voltar aqui e colocar a página em que cada um desses tópicos se encontra. Eu vou explicar o que é que cada um desses tópicos deve conter no desenvolvimento do relatório, mas basicamente a gente vai ter uma introdução, os objetivos do estágio, a parte referente ao desenvolvimento, croquis ou layout da farmácia escola, as suas considerações finais a respeito do estágio, referências bibliográficas, não existe nenhum trabalho acadêmico sem referências, e os anexos e apêndices. Então, após o sumário, a gente entra no corpo do relatório, né, propriamente dito, iniciando com a introdução. Então, pessoal, a introdução é uma apresentação em geral da área em que o estágio está sendo realizado. Coloquem nessa introdução qual a importância da manipulação para a área farmacêutica, as atribuições do farmacêutico nesta área de atuação, a importância da manipulação no que diz respeito a uma farmacoterapia individualizada, com dosagem, composição específicas para o tratamento de um paciente em questão. Podem até abordar temas relacionados à farmacogenômica. Então, apesar de todos nós pertencemos à mesma espécie, nós possuímos variabilidades genéticas em relação aos receptores de nossas células e tecidos sobre os quais os princípios ativos, os fármacos atuam. Assim como a gente tem variações em relação a características de cor de pele, cabelo, textura de cabelo, cor dos olhos, há alterações também nesses receptores, o que modifica o tipo de resposta que você tem a determinado medicamento. Por isso que há medicamentos que são desencadeadores de efeitos colaterais ou adversos em alguns indivíduos e em outros não. Por isso que tem determinados pacientes que respondem melhor a determinado medicamento. Esse medicamento ele trata bem a minha dor de cabeça e para outro ele não tem o mesmo efeito, né? Isso porque nós temos alterações em relação a esses receptores sobre os quais os princípios ativos atuam, que é a chamada farmacogenômica. E a indústria só é viável para ela liberar lotes em grande escala, né? Por isso que é escala industrial, e por isso eu necessito de dosagens padronizadas, de composições padronizadas. Mas às vezes eu preciso de ajustes nessa dosagem, eu preciso de formulações com composições cuja indústria não me disponibiliza em uma única formulação, em uma única forma farmacêutica para facilitar a adesão do paciente ao tratamento. E aí entra em cena a farmácia magistral, propiciando a manipulação de uma formulação na dosagem, na composição e na forma farmacêutica que o prescritor necessitar para o tratamento em específico daquele paciente. Por isso que a gente diz que a formulação magistral, ela é uma formulação individualizada. Ela é para o tratamento em específico daquele paciente naquele momento em questão. Apresentem, no final da introdução, no último parágrafo, uma apresentação em geral no que diz respeito às atividades desenvolvidas naquela área de atuação do estágio em específico. Então, este relatório descreve as atividades que foram realizadas no estágio de manipulação alopática e homeopática, no que diz respeito à manipulação de formulações alopáticas, dermocosméticos e formulações homeopáticas, bem como o controle de qualidade dessas formulações. E aí vocês discorram aí esse último parágrafo de acordo com a redação, né, própria de cada um de vocês. Lembrando que, assim, deixem um tópico em cada página. Então, por exemplo, o tópico 1, que é a introdução, independente de onde finalizar a introdução, se você usar ali 2, 3 páginas, deixe o espaço em branco e comece numa outra página o tópico 2. E assim sucessivamente. Se o tópico 2 dos objetivos não ocupar toda a folha,
coloca o tópico 3 na folha seguinte de toda forma, tá bom? Os objetivos a serem alcançados com o estágio, parte deles está nessa folha de apresentação aqui do relatório, vocês podem resumir a partir disso daqui. Mas não deixem também de adicionar objetivos em específico, baseado nas atividades que vocês vão realizar lá durante o estágio na farmácia escola, tá? Então, manipulação de formas farmacêuticas semissólidas, tais como géis, pomadas e cremes, de acordo com as boas práticas de manipulação, realizar o controle de qualidade de formulações sólidas, semissólidas e líquidas. Então, discorram objetivos em geral baseado nas atividades que vocês desenvolveram lá durante as 5 semanas no estágio. Depois de capa, folha de rosto, ficha de identificação do estágio, introdução, sumário, introdução e objetivos, a gente entra na parte do desenvolvimento do relatório propriamente dito. Tópico 3.1 do desenvolvimento, faça um breve histórico da manipulação de medicamentos, desde lá a antiguidade, envolvendo inclusive os boticários com a arte galênica, até o avanço que se teve em relação a essa área da farmácia e as características que a gente tem hoje numa farmácia de manipulação. Então, faça um breve histórico, porque as primeiras formulações, os primeiros medicamentos na área da farmácia não foram produzidos em indústria. Eles eram manipulados artesanalmente, nas boticas, por, inclusive, curandeiros, herveiros. Então, faça um breve histórico a respeito da área de manipulação da farmácia. No tópico 3.2, a gente já passa para uma parte mais técnica, em que vocês vão descrever os processos de abertura da farmácia de uma manipulação e qual a documentação necessária exigida a nível municipal, estadual e até mesmo federal, para que você tenha legalização e para que a sua farmácia de manipulação tenha a autorização para que ela possa funcionar, ok? Vocês podem tirar essas informações, inclusive, está postado aqui no encontro 3, o Guia Prático da Farmácia Magistral, que é uma publicação do Conselho Federal de Farmácia, com todo o direcionamento em relação às atribuições do farmacêutico. No encontro 4, você tem o dossiê técnico da farmácia de manipulação, com toda a infraestrutura e requisitos necessários para a montagem de uma farmácia de manipulação. Então, podem buscar essas documentações necessárias que está sendo requerida aqui no tópico 3.2 do relatório, na internet ou através dessas documentações também que eu já postei para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. No tópico 3.3, você vai discorrer os objetivos em geral da legislação que é utilizada como roteiro de inspeção para as farmácias de manipulação, que é a RDC número 67, de outubro de 2007, consolidada pela 87, de 21 de novembro de 2008. Quais são os objetivos em geral dessa resolução? Padronizar os requisitos necessários para a atividade de manipulação farmacêutica. Nós temos aí o regulamento técnico das boas práticas de manipulação, de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. Está postado aqui para vocês, no encontro 5, essa resolução, e vocês vão precisar dessa resolução, das informações contidas nela, para todo o restante da confecção do relatório, tá? É essa resolução aqui, é esse PDF, inclusive, que eu postei para vocês. Tem o sumário aqui com os tópicos, sobre os quais a resolução descreve,
e aí não deixem de acessar para confeccionar o relatório de vocês. Dentre as boas práticas de manipulação em farmácia, comentar e discorrer o conceito de boas práticas de manipulação em farmácias preconizados pela RDC, as responsabilidades e atribuições do farmacêutico de acordo com a resolução, qual a infraestrutura física mínima exigida pela RDC para que você desempenhe as atividades de manipulação, bem como os materiais, equipamentos e utensílios básicos para as atividades da manipulação. Isso tudo, pessoal, você vai encontrar aqui, ó, a infraestrutura física, materiais, equipamentos e utensílios necessários, ok? Tudo na resolução. Aqui pelo sumário você já encontra de acordo com o que está sendo pedido, tá? Basicamente essa parte aqui que está pedindo nesse tópico do relatório, né? Então, pessoal, o que acontece? Eu não posso ter, por exemplo, uma filial de uma farmácia de manipulação, né? E a sua matriz. Na verdade, assim, eu não posso ter uma matriz e várias filiais, e nessas filiais eu só ter a área de recepção para recebimento e recolhimento de receitas. Aí eu retenho essas receitas e mando elas para serem manipuladas apenas no laboratório da matriz, porque aquelas filiais, na verdade, elas só estão distribuídas em alguns bairros para a retenção de receitas. Isso não se pode. Para você exercer as atividades de manipulação, existe uma infraestrutura mínima, com materiais, equipamentos e utensílios necessários para exercer a atividade de manipulação. Por menor que seja o laboratório, desde que ele atenda a essa infraestrutura mínima e os materiais e equipamentos necessários, ela vai ter autorização para funcionar como uma atividade de manipulação. Do contrário, não tem como, tá? Garantia e controle de qualidade da matéria-prima. Descrever a importância da qualificação do fornecedor de matéria-prima para a garantia da qualidade. A farmácia de manipulação, pessoal, ela precisa qualificar o seu fornecedor de matéria-prima. Que critérios ela vai utilizar para que ela qualifique o seu fornecedor com a máxima garantia de que ela esteja adquirindo matérias-primas de qualidade. Existem procedimentos operacionais padrão exigidos para isso, e inclusive durante o roteiro de inspeção da vigilância sanitária, a farmácia necessita de apresentar a forma, a maneira pela qual ela qualifica o seu fornecedor de matéria-prima. E aqui na resolução, você tem ou encontra informações relacionadas a isso nesse tópico sobre matérias-primas. A matéria-prima adquirida e armazenada, né, estocada no seu almoxarifado, ela necessita de uma ficha de especificação com denominação comum brasileira, denominação comum internacional, DCB, DCI, caracteres organolépticos, ponto de fusão. Então, existe uma ficha que especifique e que caracterize a minha matéria-prima, e essa ficha ela tem que apresentar um número ou determinadas informações consideradas mínimas de acordo com essa RDC. Você pode ter informações além, mas existe o número mínimo e os tipos de informações mínimas que devem estar presentes nessa ficha de especificação de matéria-prima e que a RDC traz, e que vocês vão citar aí nessa parte do relatório, que quando se fala aqui em matérias-primas, é nesse tópico que você vai encontrar, tá ok? Citar os testes mínimos que devem ser realizados pelas farmácias para análise e controle de qualidade da matéria-prima após o seu recebimento. Você recebeu a sua matéria-prima, você fez a ficha de especificação da sua matéria-prima, ela não está aprovada para ir para o almoxarifado, e caso entre uma prescrição utilizando aquela matéria-prima, ela poder ser pesada e utilizada para a manipulação daquela formulação. Quando você recebe uma matéria-prima, você tem um laudo com o controle de qualidade daquela matéria-prima liberada pelo seu fornecedor, realizada pelo seu fornecedor, pelo laboratório. Entretanto, existem algumas análises do controle de qualidade
que devem ser realizados para você verificar essa qualidade da sua matéria-prima. Então, ela fica em quarentena durante o período dessas análises e só depois de aprovada é que ela é liberada para o almoxarifado e a partir daí, se entrar uma prescrição, você utilizar aquela matéria-prima para a pesagem, a manipulação de alguma formulação em questão. Ok? E existem os testes mínimos exigidos para esse controle de qualidade da matéria-prima. Você não necessita fazer uma análise tão detalhada ou completa como a fornecida pelo laboratório do qual você adquiriu aquela matéria-prima. Existem os testes mínimos requeridos, tá? Realizando eles, é o suficiente para que você considere a sua matéria-prima de qualidade e liberada para ir para o seu almoxarifado. Esses testes mais comumente realizados são testes mais simples, tá? Do tipo análise de caracteres organolépticos, aspecto, descrição, ponto de fusão, solubilidade. E ainda, de acordo com a RDC, existem regras necessárias para o armazenamento e estoque dessas matérias-primas, de modo a garantir a sua estabilidade e conservação, para manter a sua integridade química, física e microbiológica, garantindo a qualidade e segurança dessas matérias-primas. Então, de que forma elas devem ser armazenadas? De acordo com o que é preconizado por essa legislação. Tá ok? Pessoal, só um minutinho que eu preciso atender a uma ligação aqui rapidinho. Bom, pessoal, o próximo tópico do nosso relatório de estágio, você vai falar sobre a manipulação propriamente dita das formulações que nós iremos produzir durante o nosso estágio. Então, novamente, será necessário que vocês consultem, né, a RDC, o regulamento técnico sobre essas práticas de manipulação, para que vocês tenham essas informações de maneira correta. Então, primeiro, citar quais as informações devem constar nas ordens de manipulação, conforme essa resolução, das formas farmacêuticas preparadas na farmácia. Toda farmácia de manipulação, pessoal, ela necessita de, durante o recebimento da receita, emitir uma ordem de manipulação para aquela formulação em questão. Isso precisa e necessita de ficar registrado no sistema, e essa ordem de manipulação, por meio desse número de registro, inclusive, ela tem que permitir rastreabilidade caso ocorra algum problema em relação a erros na dispensação dessa manipulação ou dessa fórmula, por exemplo, tá? Então, essa ordem de manipulação, ela tem um software e a farmácia precisa dispor de um sistema que permita que ela fique registrada, e essa ordem de manipulação ela vai ter todas as informações necessárias para a produção daquela formulação. Então, o nome do paciente, qual os princípios ativos que vão ser utilizados, as matérias-primas, os adjuvantes, a dosagem, composição, a posologia, é impresso para ser enviado para o laboratório e distribuído entre os diversos setores, tá?
Então, de acordo com a resolução, é preconizado as informações que essa ordem de manipulação deve ter. De acordo também, pessoal, com as boas práticas de manipulação dessa resolução, existem os ensaios necessários para o controle de qualidade da formulação acabada. Então, finalizada a manipulação da formulação, se for uma formulação sólida, uma cápsula, por exemplo, quais são as análises de controle de qualidade que devem ser realizadas? Descrição, aspecto, caracteres organolépticos, peso médio, né? Para semissólidas e líquidas, volume, densidade, viscosidade, descrição, aspecto, caracteres organolépticos, pH dessa formulação. Então, existe as análises de um controle de qualidade mínimo que deve ser feito para as formulações manipuladas. Isso, pessoal, vocês encontram aqui, ó, na parte referente à manipulação da resolução. A próxima agora é sobre rotulagem. Então, os rótulos das preparações magistrais e oficinais, quais as informações que cada um deles deve conter, né? Então, as prescrições individualizadas, o que deve sair no rótulo? O nome do paciente, a composição, a descrição dos componentes do medicamento, a posologia, data de fabricação, o prazo de validade, o nome do prescritor, essas informações devem estar presentes. O nome da farmácia tem que estar presente, o endereço dela. Isso é preconizado pela resolução. E de acordo com a resolução, eu quero que vocês pesquisem aqui e nessa parte de rotulagem vocês me digam quais são essas informações que obrigatoriamente deve conter, tá? As oficinais são as formulações farmacopeicas. Então você pode, mediante uma indicação farmacêutica, né, manipular uma formulação descrita em algum compêndio oficial. Formulário terapêutico nacional, numa farmacopeia, no formulário médico farmacêutico, e as informações a serem impressas no rótulo de uma manipulação oficinal são as mesmas da magistral? Se não, quais eu tenho que ter a mais ou a menos? É isso que vocês vão descrever aqui nesse tópico 3.3.4. 3.3.4. De que forma, né, a dispensação de uma formulação magistral de acordo com a resolução deve ocorrer, tá ok? Então, existem orientações em geral descritas pela resolução no que diz respeito à dispensação das formulações manipuladas, tá? E de que forma que deve ser essa dispensação de acordo com a resolução? Quais são as orientações que a resolução traz para que essa dispensação ocorra, proporcionando uma farmacoterapia segura, racional, eficiente e que possa alcançar o seu melhor resultado, né, em relação ao paciente em questão, tá ok? Layout ou croquis da farmácia escola. Isso aqui, pessoal, vocês vão fazer um layout simples da distribuição de setores e áreas da farmácia escola. Isso aqui, gente, vocês não precisam pagar para fazer isso. Isso não é um projeto de arquitetura. Isso não necessita utilizar escalas, nem nada disso. É um esboço muito simples que você mesmo pode fazer no Word, tá? E olha que eu não tenho quase que familiaridade nenhuma em mexer com o computador. Mas aí, é basicamente algo em que você vai delimitar, né, a área em geral lá da farmácia escola. E aí, por exemplo, para destacar os setores,
Você puxa aqui algo de uma cor diferente, insere outro. E aí você escreve aqui embaixo, ó, você faz uma legendazinha, e aí você puxa um outro quadradinho com essa cor e escreve o setor de fracionamento e pesagem de matéria-prima. Na verdade, esse setor fica lá no cantinho mesmo da farmácia escola. De frente ele, lá na nossa farmácia escola, é o setor de lavagem e esterilização de vidrarias, tá? Aqui depois vai vir um outro setor lá na farmácia escola. Esse aqui é o setor de sólidos, tá? Logo após aqui vem o de semissólidos e líquidos, tá? E aí você vai colocar onde é a recepção. É um layout bem simples. Inclusive, eles são unidos aqui mesmo por essa parede e você tem um corredor aqui no meio, tá? Aí, para fazer identificar, né, os locais de acesso, você coloca a cor de preenchimento e da linha em cor branca. Você vem aqui, ó. Aí é como se fosse a portinha aí, né? Tá ok, pessoal? E assim sucessivamente. É algo bem simples, tá? Lá a gente tem basicamente isso. Por aqui fica a parte da recepção. Aí, na verdade, lá tem uma outra parte aqui assim, onde vai ter a salinha do farmacêutico, a sala de injetáveis, uma salinha de estudos, sanitários, tá? Ela se estende para cá. A recepção, ela é aqui, ó. A porta lá da entrada, ela é aqui assim. E aí, de acordo com a cor, vocês criam uma legendinha aqui, tá? Algo bem simples. Não precisa se preocupar em relação a isso, não. Só para você ter uma visão em geral. Para quê? Para que você descreva todo o fluxo, né, da cadeia de produção de uma manipulação, de uma formulação, desde a chegada da prescrição dessa formulação até a sua dispensação final ao paciente, tá? Então, depois de realizado esse layout, você vai descrever, em linhas gerais, qual é o caminho que essa ordem de manipulação, na verdade não, qual é o caminho que a receita segue, né? Desde a retenção dela na recepção, com a geração da ordem de manipulação e o número de registro daquela formulação, como que essa receita vai, com a ordem de manipulação, se deslocar, né? Ou qual vai ser o fluxo dela ao longo dos setores dentro da farmácia escola, ou da farmácia de manipulação, né? Até o setor de rotulagem e o armazenamento da formulação acabada, pronta para ser dispensada para o paciente. Nas considerações finais, vocês vão discorrer uma exposição pessoal e uma avaliação pessoal de vocês a respeito da produtividade do estágio, quais foram os pontos positivos e negativos do estágio, qual a contribuição que o estágio nessa área da farmácia trouxe para a sua formação acadêmica. Expresse o seu pensamento sobre a vivência e importância do trabalho desenvolvido no estágio para a sua futura vida profissional. Na verdade, aqui é onde eu vou ter um feedback de vocês, do que foi proveitoso,
do que foi importante trabalhado durante o estágio e o que é que vocês consideram que deixou a desejar, sugestões que vocês sugerem para que melhore o estágio nessa área da farmácia, ok? Referências bibliográficas. Vejam vocês. Vocês vão fazer uma introdução falando a respeito da importância da área da manipulação para a farmácia, né? Aqui também se pede, no início do desenvolvimento, um histórico da manipulação. Então, isso você vai ter que tirar de algum lugar. Foi de um artigo, de algum livro, tem que colocar lá a referência bibliográfica, né? Vocês vão usar muito para a confecção do relatório a RDC. Então, de acordo com as regras da IBNT, como que eu cito uma resolução, né? A RDC 6787? Tudo tem que estar aqui. Então, livros, artigos, legislações, tudo que você utilizar para confeccionar o seu relatório, você deve pôr aqui nas referências bibliográficas e nas normas da ABNT, tá? Nos anexos e nos apêndices, esse é o item destinado para que o estagiário anexe material ilustrativo. Se você tirou alguma foto de formulação e você queira imprimir para colocar, mas não é obrigatório. Se nós desenvolvermos algum projetinho lá durante o estágio, o material que tenha sido gerado como resultado, como um folder, por exemplo, pode ser anexado aqui, mas não há essa obrigatoriedade. O que é obrigatório de vir no apêndice, pessoal, é essa ficha de manipulação da formulação que nós fizermos lá durante os nossos dias no estágio. Então, para cada formulação que nós manipularmos no estágio, nós vamos ter um roteiro de manipulação daquela formulação, como a introdução, características em geral daquela formulação, a sua forma farmacêutica, a composição da sua fórmula, orientações para o preparo, de que forma ela deve ser armazenada, se ela possui algum tipo de advertência, sua indicação terapêutica, o modo de uso e a sua validade. Então, para cada formulação manipulada no estágio, você tem esse roteiro, que vai ser um guia para a manipulação daquela formulação, e para cada formulação dessa, você tem que preencher essa ficha. Então, se você fizer 20 formulações, vai ter que ter 20 fichas dessas. 18 formulações, vai ter que ter 18 fichas dessas daqui, certo? Bom, vocês vão preencher aqui de que forma? Em componentes, você vem na ficha, na parte lá, fórmula, e coloca os componentes da formulação. São os insumos, as matérias-primas, os ativos, os adjuvantes que foram utilizados para manipular aquela formulação, tá? Tá aqui, carbopol, solução conservante parabens, propileno glicol. Então é isso. Que no caso daquela formulação específica, você vai digitar aqui. Peso, volume. Se a matéria-prima for sólida, você vai pôr a quantidade aqui em gramas. Se for líquida, em ml. Retirado da ficha também do roteiro. Então, ó, carbopol, 1 grama, que é sólido. Solução em estoque de conservantes, 3,3 ml, é líquido. Propileno glicol, 1 ml, é líquido. EDTA, 0,1 gramas, é sólido. E assim sucessivamente. Além disso, essa ficha, ela contém um campo destinado à função farmacotécnica. Então, essa matéria-prima utilizada na formulação, ela é um princípio ativo? Ela é um adjuvante farmacológico? Ela é um adjuvante farmacotécnico? Tá? O princípio ativo é o fármaco dotado de atividade terapêutica principal na formulação. Pode ser que ela tenha um adjuvante farmacológico, que é um fármaco auxiliar, que potencializa a ação terapêutica da base medicamentosa, do princípio ativo, do fármaco. E os adjuvantes farmacotécnicos ou farmacêuticos são os nossos veículos ou recipientes. Vão ter funções diversas, dando corpo, peso, volume final para a formulação. Você retira a funcionalidade farmacotécnica de cada um desses componentes no próprio roteiro da formulação. Já vem aqui, ó. Carbopol, adjuvante, farmacotécnico, espessante, hidrodispersivo de caráter aniônico.
Solução em estoque de conservantes, adjuvante farmacotécnico, conservante microbiológico, tá? Se o espaço aqui for pequeno, né, dependendo do número de matérias-primas que você tem aqui da formulação, você não precisa pôr todas as funções. Só coloca se é princípio ativo, adjuvante farmacológico ou adjuvante farmacotécnico e cita uma das funções só. Adjuvante farmacotécnico e espessante. Aí não precisa pôr hidrodispersivo de caráter aniônico. Caso o espaço ali não seja suficiente, porque tem formulação que vai ter muita matéria-prima. Isso aqui até que não, dá para colocar todos, né? Material utilizado. Então, no dia que você for manipular essa formulação lá no estágio, para cada formulação, você tem que anotar no seu caderno o material que você utilizou, tá? Becker, proveta, piceta com água destilada, chapa aquecedora, bastão de vidro, espátula tipo pão duro, espátula para pesagem, balança, funil, papel de filtro, vidro de relógio, enfim, tudo, grau e pistilo que você necessitou para manipular aquela formulação. A forma de preparo é a orientação, né? A receitinha de bolo de como aquela formulação deve ser preparada. O próprio roteiro traz também orientações para o preparo. Aqui é muito detalhado, pode resumir para colocar lá na ficha. O nome do produto, então, por exemplo, é o título aqui, gel de carbopol, base de pomada, tônico facial, sérum facial, óleo preventivo anti-estrias, shampoo para cabelos normais, condicionador para cabelos secos, cápsulas de sêmen, o nome da formulação. Forma farmacêutica, se é cápsula, pó, pasta, gel, pomada, creme, emulsão, suspensão. A forma farmacêutica em que a formulação vai ser dispensada, né? Ela pode ser sólida, semissólida ou líquida. Então, você vai por aí. Concentração do princípio ativo. Qual é a concentração em que o princípio ativo se encontra naquela formulação? Muitas delas é só a base galênica, não tem princípio ativo. Vocês vão ver que é tudo aqui adjuvante, ó. Aí você põe um tracinho lá. Agora, quando tiver princípio ativo, por exemplo, aqui, ó, o óleo de amêndoas, o óleo de semente de uva, que são princípios ativos, aí ali você vai pôr a porcentagem que eles se encontram. Então, olha lá. No próprio roteiro também, o óleo de amêndoas está a 5%, de semente de uva a 5%, o óleo de macadâmia a 3%. Você põe aqui, óleo de amêndoas 5%, óleo de semente de uva 5%, óleo de macadâmia 3%. Para doutor e CRM, são informações fictícias como se fosse o rótulo daquela formulação magistral, né? Ou oficinal. Então, para fictício, é o paciente, o prescritor, coloca o nome de cantor, de poeta, tá? O número do registro, número de registro no conselho do prescritor, tudo fictício também. Composição. Olha aqui, pessoal, para não confundir. Aqui você vai pôr as matérias-primas, os componentes com peso ou volume. Você vai pôr lá, por exemplo, carbopol 1 grama, propilenoglicol 1 ml, EDTA 0,1 gramas. Isso é o que você vai colocar aqui. Na composição, você vai colocar do jeitinho que está essa tabela, que é o que vem no rótulo. Geralmente não é em gramas, ele vem em porcentagem. Então, lá na composição, você vai copiar essa tabela do jeitinho que ela está aqui, o nome das matérias-primas e a porcentagem que elas estão na formulação. Aqui, nessa parte. Uso, você vai colocar se é interno ou externo. E sempre você vai ter essa informação aqui no tópico 7.2 do roteiro. Data de fabricação é a data lá no estágio em que você manipulou aquela formulação e depois a sua validade, né? Você vem aqui, vê validade 90 dias. Então,
Baseado na data de fabricação, você joga mais 90 dias para frente e preenche ali a data de validade, né? Posologia é o modo de uso. Só tirar daqui também, ó. No tópico 7.2 do roteiro, da formulação. Farmacêutico responsável CRF, aí você já pode colocar seu nome aí, né? Já profetizando a sua formação, né? A sua colação de grau e com o número fictício aí do CRF que você escolher, tá ok? Bom, pessoal, basicamente, né, é isso. Eu sugiro que abram o modelo do relatório, aquele documento do Word, e vá preenchendo ele de acordo com de acordo com o que vocês assistirem à explicação dessa gravação. De acordo com o que vocês forem confeccionando cada estrutura e cada parte do relatório, vejam essa gravação para que você não deixe de colocar nenhuma informação referente referente ao seu relatório de estágio, porque tudo que você deixar de colocar algum tópico, ou se o tópico ficou incompleto, tudo isso vai refletir na sua nota. Lembrando, né, que o estágio, para você ser aprovado, você tem que ter 100% de frequência dele, lá na farmácia escola, então você tem que ir às 5 quintas-feiras, sem faltar um dia. O seu desempenho lá tem uma avaliação pelo professor supervisor, no caso eu, né, em relação ao seu comportamento no estágio, valendo 3 pontos, e os outros 7 pontos é desse relatório. Tá? Então, é uma nota bastante considerável. Nós teremos também algumas atividades, como eu já expliquei para vocês na primeira reunião de estágio, né, para complementar a carga horária, que também deve ser entregue para você ser aprovado. E é isso. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, a gente vai se falando presencialmente lá no estágio.